Vivemos em uma era marcada por uma complexidade sem precedentes em nossa história. A velocidade das mudanças, o excesso de informações, as constantes interações sociais transformam rapidamente a maneira como nos relacionamos com o mundo e também conosco. Nesse cenário, muitas vezes, muitas pessoas se sentem perdidas, sobrecarregadas ou desconectadas do seu verdadeiro propósito. É vivendo nesse contexto que precisamos aprender mais sobre os verdadeiros princípios que regem a vida, para que possamos viver mais em paz e em sintonia com ela. As leis universais sobre as quais vamos falar servem como um guia para a evolução tanto pessoal quanto coletiva. Uma lei universal é um princípio ou uma regra que se aplica a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos. Essas leis são fundamentais e imutáveis, independente da cultura, crença ou circunstância. Elas podem ser vistas como verdades universais, que governam tanto a natureza do universo quanto a experiência humana. Essas leis podem ser usadas como guias para entender melhor a vida e como podemos navegar por ela, de forma mais consciente e, com isso, evoluirmos e prosperarmos mais e mais rapidamente. São 7 leis que regem tudo que existiu, existe e virá a existir. E a primeira delas, e a mais importante para que se entenda as demais, é a lei do mentalismo. Essa lei diz: o todo é mente, o universo é mental. Estranho, né? Ela nos fala que tudo que existe faz parte de uma grande mente, ou seja, foi primeiro pensado nessa mente, para depois se materializar no plano terreno. Então, tudo vem dela e ela está contida em tudo. Podemos entender essa grande mente como a inteligência primordial, fonte de toda a criação. Nós, seres humanos, também fomos criados nessa mente inteligente e estamos conectados a ela. Somos partículas dessa mente que está constantemente em evolução. Sendo partículas dessa mente inteligente, nós trazemos conosco muito poder. Somente ainda não aprendemos como usá-lo em nosso benefício e a serviço de toda a humanidade. Essa afirmação poderosa, que primeiro vem o pensamento para somente depois vir a materialização, nos faz refletir sobre os impactos dos nossos pensamentos e crenças na realidade que vivemos. Essa compreensão pode ser transformadora. A lei do mentalismo nos mostra que nossos pensamentos moldam nossas experiências. Quando aprendemos a direcionar nossa mente de forma consciente, podemos alterar a nossa realidade. Isso quer dizer que somos co-criadores da nossa vida e o poder de transformar está em nossas mãos. Mas lembre-se, ter poder somente não é suficiente. Temos que ter conhecimento disso, nos apropriar e fazer bom uso dele praticando em nossas vidas. Então, ao cultivar os pensamentos corretos, alinhados a uma intenção verdadeira, com foco e determinação, começamos a atrair situações, pessoas e oportunidades que estejam alinhados com isso. Vamos ver um exemplo? João deseja muito encontrar um trabalho fixo que renda a ele um salário X e que tenha um ambiente de trabalho amigável. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Ele olha para dentro de si
e sente a certeza do seu desejo e da realização disso. Foca todos os dias em mostrar para o maior número de pessoas o seu interesse. Envia currículo, entra em grupos, etc. Um amigo de um amigo do João trabalha numa empresa que necessita alguém com as características do João. Então, através do amigo, João é contratado nessa empresa. Por que isso aconteceu? João nutriu um pensamento correto, definir exatamente o que desejava. Uniu esse pensamento com um sentimento de certeza e positivismo que, de alguma forma, conseguiria realizar. Passou a ter atitudes alinhadas com isso. Mandar currículo, falar com as pessoas, mostrar ao mundo o seu interesse. Ele não esmoreceu diante das dificuldades. Pensamento, sentimento e ação se alinharam e materializaram circunstâncias para que o emprego surgisse. Isso funciona, gente, igualmente, tanto para o bom quanto para o ruim. Alguém que cultiva pensamentos de derrota, não merecimento, medo, desconfiança, vitimismo e assim por diante, também atrai circunstâncias para que ocorram. Outra coisa que devemos saber é que nem sempre os nossos desejos do ego estão alinhados com o nosso verdadeiro eu. O que são desejos do ego? São os desejos frequentemente ligados às expectativas sociais e a valores superficiais. São motivados geralmente por fatores externos, em busca de validação, status ou reconhecimento. E o que são desejos do eu? São desejos mais profundos e autênticos. Eles estão relacionados a quem verdadeiramente somos, aos nossos sonhos verdadeiros, ao nosso propósito nessa vida. Vamos ver outro exemplo? Maria adora ensinar desde criança. Pensou muitas vezes em ser professora em educação infantil, pois ela ama estar com crianças. Mas no Brasil, professor é mal pago e não reconhecido. Então ela foi fazer engenharia, pois vem de uma família de muitos engenheiros. Apesar de bem empregada, reconhecida e remunerada, ela não se sente realizada na profissão. Tem sempre aquele sentimento de insatisfação que a acompanha constantemente. Muitas vezes nós queremos determinar para onde devemos ir, como as coisas devem acontecer. Nós queremos controlar todas as variáveis, ficando completamente cegos às mensagens do caminho que a vida está nos mostrando. Quando saímos do caminho do nosso verdadeiro eu, os resultados implicarão em sofrimentos. Maria não atendeu o chamado do seu verdadeiro eu. Ela preferiu fazer o caminho que sua família já havia feito. Ela não ousou se aventurar no seu próprio caminho. Quando adotamos uma mente de crescimento, quando acreditamos no nosso potencial, começamos a ver os desafios como oportunidade de aprendizado e crescimento. Essa mudança de perspectiva não apenas melhora a nossa resiliência emocional, que é aquela capacidade de lidar com os impactos da vida, como também nos posiciona com coragem para alcançar sucesso nas diversas áreas da vida, relações pessoais, carreira, o autodesenvolvimento. Buscar o autoconhecimento é fundamental, pois as crenças limitantes, o desconhecimento e a descrença nos impedem de avançar. A lei do mentalismo nos encoraja a questionar as narrativas negativas que contamos a nós mesmos e a substituir por pensamentos que nos empoderam. Essa prática
não só transforma a nossa maneira de ser, mas também se reflete em ações concretas que impulsionam o nosso progresso. Ao reconhecermos o poder da mente e a capacidade dela de moldar a realidade, abrimos porta para uma vida mais plena e significativa. Ao invés de sermos meros espectadores das circunstâncias ao nosso redor, nós podemos assumir o controle da nossa vida e criar um futuro alinhado com os nossos sonhos. Afinal, gente, tudo começa na mente.